um macumbeiro e vários ateus hipócritas. Essa foi a linha de presidente do Brasil nos últimos 30 anos, nesse período chamado de redemocratização, quando o brasileiro voltou a votar desde 1964, que aconteceu em 1989 com a eleição do Fernando Collor de Mello. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa sucessão de presidentes nos últimos 30 anos até o presidente Jair Bolsonaro. Fiquem ligados. Nesse período de 30 anos, o Brasil passou por maus bocados na presidência do país, porque se sucederam aí, desde 89 até a eleição de Bolsonaro em 2018, 4 presidentes eleitos no Brasil que não eram cristãos de verdade. Ao contrário, um era assumidamente e reconhecidamente macumbeiro, e 3 eram ateus que de forma hipócrita se diziam cristãos apenas para não perder votos. Mas então vamos à linha do tempo da presidência do Brasil. Olha, em 1989 foi eleito Fernando Collor de Mello numa disputa acirrada com Lula na disputa pelo governo do país. Fernando Collor de Mello depois sofreu impeachment em 92 e no meio desse escândalo todo se descobriu que na casa da Dinda, onde ele transformou o local da habitação oficial da presidência da República, descobriu-se em meio a escândalos, em mais escândalos de corrupção, que também na casa da Dinda se praticava magia negra, inclusive utilizando-se animais, a morte de animais. Era uma coisa bizarra, era uma coisa de baixo nível o que se fazia na casa da Dinda. Depois descobriu-se, até agora recentemente, com uma nova operação da Polícia Federal naquele local, descobriu que o Fernando Collor de Mello não se corrigiu e ainda continua fazendo macumba. Ele estava fazendo macumba aí para o procurador Rodrigo Janot, tinha lá uns trabalhos aí nessa linha aí, por conta das ações aí na Lava Jato. Depois de Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment, que teve o Itamar Franco, que o seu vice que assumiu, mas eu não vou entrar nesse mérito do Itamar Franco, eu vou entrar apenas nos presidentes eleitos pelos brasileiros. Então a próxima eleição foi a eleição de 1994, que conduziu Fernando Henrique Cardoso ao governo do Brasil, ao comando do Brasil. E Fernando Henrique Cardoso já tinha sofrido uma situação constrangedora na sua ligação com a religião, porque em 1985, quando ele estava prestes a assumir o governo de São Paulo, ai, que burro, dá 0 para ele. A ganhar, porque liderava as pesquisas e tudo mais, acabou perdendo a disputa para o Jânio Quadros por conta de uma pergunta durante um debate feita inicialmente pelo Boris Casoy, se o senador, que no caso ele era um senador na época, se ele acreditava em Deus. E essa pergunta foi decisiva para a definição da eleição em São Paulo, que aí, de certa forma, essa posição, essa definição e essa afirmação de um candidato, de um cargo tão disputado, ela foi decisiva a partir daí para a definição de um presidente. Então, desde o Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, depois de ter sido ministro da Fazenda, do Itamar Franco e tal, participado do estabelecimento do Plano Real, etc. e tal, mas já lá ele aprendeu a lição. E a partir de então, mesmo sendo ateu assumido, reconhecido, o Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo que escreveu muitas obras e é da linha de não crer em Deus, assumidamente. Ele passou a ser visto em igrejas, comungando, assim como outros políticos aprenderam com ele, foram para igrejas e sempre assessorados aí pelo seu marketing político para fazer tomando a hóstia, aquela onda toda, somente para agradar os eleitores, sabidamente que a grande maioria dos eleitores brasileiros são ligados à tradição cristã, sejam católicos, sejam evangélicos, mas enfim, são denominados cristãos. Então, o Fernando Henrique Cardoso era um ateu que ficou 2 mandatos, de 94 a 98, com a continuidade do governo. Ele continuou sendo presidente por 8 anos no Brasil, sendo um ateu. Depois dele surgiu Lula. Lula finalmente em 2002 ganhou e a partir de 2003 assumiu o Brasil, também ficou 8 anos. E o interessante da posição de Lula, porque Lula também é um ateu, mas é um ateu que também, por conta da sua posição eleitoral, que depois tem inclusive vídeos, ele foi flagrado comentando aí por que ele se uniu à Igreja Católica, às comunidades eclesiásticas de base, aquela coisa toda da teologia da libertação. Na verdade, uma articulação que um partido de fato comunista, com uma visão socialista, com uma visão sem Deus,
se uniu à igreja, uma parcela da igreja católica, exatamente com o objetivo eleitoral. E isso o próprio Lula assume em vídeo, é possível ver isso aí sem problema nenhum. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, sério? E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. É uma coisa totalmente diferente. Tem uma base do PT muito fiel à sua origem, porque tem uma parcela da nossa base ligada à comunidade de base da igreja. E é xiita, mas é xiita em função da circunstância. Não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmaticamente. E Lula também era tipo assim, vai onde a coisa tá. Já participou de ritual indígena, participou de ritual de macumba. Em todo lugar o Lula era pela liberdade religiosa. E o Brasil estava aí, então, com mais um presidente, com mais um comandante, que na verdade não era uma pessoa que realmente conhecia a palavra de Deus, que sabia, na verdade, de como que você precisa ter fidelidade ao único Deus que precisa ser adorado, que é o único Deus que, na verdade, que pode nos conduzir a um caminho de prosperidade, a um caminho de paz, um caminho de estar submisso a Ele, um caminho que Ele determina aqueles que o seguem, aqueles que o obedecem. Aí depois veio a Dilma Rousseff também, que ficou mais quase 8 anos, se não fosse o impeachment ela ficaria 8 anos, ela ficou até 2016, com seu ciclo interrompido por causa de um impeachment também, mas a Dilma também, da mesma forma, mesmo professando aí uma liberdade religiosa, um direito às manifestações de tudo, mas ela, de certa forma, nas medidas, tanto ela como o governo do Lula, em muitos momentos se mostraram anticristãos, quando colocaram dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos a questão uma abertura maior para o aborto, uma abertura maior de você tirar a religião, por exemplo, o trabalho que muitas entidades cristãs fazem, na verdade, no tratamento da dependência química, da dependência do álcool. Isso que acontece muito, que tem um trabalho, inclusive os 12 Passos, que foram criados, na verdade, em cima da Bíblia, que foram criados por cristãos, que desenvolveram um programa exatamente buscando ali 12 passos inspirados na Bíblia. Então, os 12 passos não tem como você tirar a religiosidade disso aí. E a Dilma queria tirar isso, queria tirar a religião das instituições públicas, essas coisas de colocar, supervalorizar essa afirmação do Estado laico. Então, foram atitudes anticristãs que o governo PT fez, e dentre outras, como a questão da ideologia de gênero, de tentar, nas escolas também, diminuindo a qualquer presença da afirmação de algo de Cristo, da religião cristã, da tradição brasileira que nós temos de sermos cristãos, de limitar cada vez mais a presença da Bíblia, da palavra de Deus, da presença de Deus, que queriam tirar inclusive do dinheiro, pensaram tirar a imagem de Cristo das instituições, enfim, várias atitudes que mostram, na verdade, que o governo do PT nesses últimos 13 anos foi um governo anticristão. Então essa foi a linha, vamos dizer assim, a linha de tempo aí de presidentes antes do presidente Jair Bolsonaro, que em 2018, pela graça de Deus, foi eleito e está aí no comando do Brasil desde esse ano aqui, do início do ano de 2019. Um presidente que assumidamente se diz cristão, que se batizou no Rio Jordão, confirmando a sua fé, afirmando publicamente de quem é o cristão, que utilizou ali o 8:32 de João, a verdade vos libertará, conhecereis a verdade vos libertará. Enfim, ele utilizou a Bíblia, vem utilizando, participou agora recentemente de um ato, um culto no Palácio do Planalto, afirmando mais uma vez que aceitou Jesus no Palácio do Planalto, ou seja, que aceitou Jesus no comando do Brasil. Então nós vivemos um novo tempo. Isso lembra, inclusive no Antigo Testamento, na época
dos reinados que se sucederam que o Israel, Judá vivia naquele momento, que ora estava com Deus, ora estava sem Deus, e ora estava com Deus, vivia uma prosperidade, depois quando estava na prosperidade, ficava sem Deus e afundava. E assim é o Brasil nesses 30 últimos anos. Nós vivemos aí um período aí de praticamente 29 anos sem Deus, sem o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. E agora estamos vivendo o tempo da prosperidade, o tempo da mudança com Cristo, e que assim seja. Ninguém aqui está dizendo, eu não estou dizendo que o Bolsonaro é perfeito, que o Bolsonaro não tem problema, que os seus filhos não têm problema, que não tem culpa nenhuma, que não há corrupção em torno dele, do que seus filhos fizeram. Seja lá o que tenha sido feito e que comprovadamente reconheça que foi feito, que eles paguem por isso, qualquer um pague por isso, mas o que não se pode questionar é a afirmação de que Jesus está aqui no Brasil, que Jesus está à frente no comando do Brasil. E se não for o Bolsonaro, vai ser outra pessoa, porque Deus coloca e Deus tira, porque essa é a vontade de Deus. E que todos os cristãos, católicos, evangélicos, se unam em oração para que o Brasil continue nessa pegada, nesse novo tempo, com Cristo no governo, com Cristo em todas as instituições, fazendo com que as pessoas que reconhecem Jesus, que reconhecem como que é importante a gente estar submisso à palavra de Deus, possam estar nos mais altos cargos das instituições brasileiras, para que a gente viva um novo tempo, um tempo de prosperidade que é profetizado na palavra de Deus, e que assim seja para o futuro do nosso Brasil, até quando Jesus voltar. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço aí pelas visualizações, agradeço aí por quem se inscreveu no canal e agradeço por quem acessar o meu site, o meu blog, andandocomcristo.com.br. Um grande abraço e até a próxima.